Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus estamos aqui reunidos nessa noite para o nosso segundo dia de aula bíblica, vida espiritual nos princípios bíblicos. Seja bem-vindo você, a sua família, que vai estar participando conosco. Louvar a Deus pela vida do pastor Genivaldo Santos, pastor presidente da Igreja Evangélica para a Glória de Deus. Amém. E estamos reunidos aqui, pelo convite de estarmos aqui fazendo essas aulas. Assim como a primeira aula foi uma bênção, estivemos abordando aqui assuntos importantes. Nessa noite, amados irmãos, eu trouxe aqui também dois temas muito importantes que estaremos elaborando nessa noite. O primeiro tema é sobre oração e o segundo tema é sobre santidade. Nós não podemos esquecer que para termos uma vida focada em Deus, na sua palavra, nós precisamos, irmãos, estar em oração e viver em santidade, porque o nosso Deus é santo e a sua igreja, o seu povo, precisa seguir o mesmo exemplo, precisa estar firmado no caráter de Deus, porque o cristão que está firmado no caráter de Deus, ele terá a sua vida conduzida pelo Espírito Santo. Então você que está chegando aí no Facebook do pastor Genivaldo Santos, amém, seja bem-vindo, convide a sua família para participar, tá bom? Eu creio que será uma bênção. Estaremos aqui até as 8 horas e pouco, amém? Falando aqui um ensino bíblico, e o último dia será uma bênção também, que será no dia 7 de maio, o último dia dessa aula, se eu não me engano, mas eu creio que é dia 7, amém? Você que vai chegando aí, pegue a sua Bíblia, amém? Um caderno, uma caneta, e vamos aprender nessa noite. Mas antes de começarmos a nossa aula, nós estaremos orando a Deus, agradecendo a Ele pelo seu poderoso poder. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, Sim, meu Senhor Deus. Estamos aqui reunidos, ó Pai, Sim, meu para Pai. este momento de aula, Sim, para meu aprendermos Deus. mais um pouco da sua bendita Abençoa palavra, mesmo, Senhor. ó Pai. Meu Deus, toma a direção das Sim, nossas meu Senhor vidas, ó Deus. Pai. Venha, Senhor, tomar direção deste propósito, desses momentos No nome de de ensino. Jesus Cristo. Que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Sim, meu Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos Sim, meu que vão Deus. estar participando conosco. No nome de E que o Jesus. Senhor possa, meu Pai, nos conduzir, que o Pai, Senhor possa, glória meu do Pai, Senhor nos Jesus. dirigir, porque nós dependemos do Teu Espírito Santo para Eu nos dar concordo, direção, meu Pai. para nos dirigir e para nos guiar. Eu concordo. Porque sem Ti nós não podemos fazer nada. No nome de Assim, Jesus. meu Deus, nós te Cristo. louvamos e te agradecemos Sim, meu em nome Senhor de Deus. Jesus. Amados e queridos irmãos, Glória a Deus. vamos para a nossa aula. Eu gostaria aqui de fazer a leitura no Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus. O capítulo é o de número 6. Nós estaremos aqui fazendo a leitura a partir do versículo de número 9. Amém? Estaremos lendo o texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos,
Nós estaremos aqui falando sobre princípios importantes, sobre uma vida espiritual firmada na palavra de Deus. Mas nós precisamos compreender nessa noite, na nossa aula introdutória, a nossa aula é apenas introdução, iremos compreender que todo cristão que tem a sua mente centrada no Evangelho de Jesus Cristo, é muito importante, amados irmãos, a gente compreendermos nessa noite que o cristão ele precisa viver centralizado com a sua vida na palavra de Deus. Primeiro, todo cristão ele precisa compreender que sem a presença de Deus ele não terá direção nenhuma, e isso nós precisamos já compreender nesta aula. Um cristão que não tem a sua vida dirigida por Deus, ele não tem direção, ele não tem caminho certo, ok? Ele não tem, como eu posso aqui dizer, para que você possa compreender, uma mente equilibrada. Ele não tem uma vida correta em Deus. Então ele anda conforme os seus passos, conforme o seu próprio entendimento. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque se o cristão ele não ter direção, simplesmente ele não terá uma vida guiada pelo Espírito. Observe que para termos uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós temos que estar, amados irmãos, centralizados em Deus. E todo cristão que anda segundo a palavra de Deus, ele precisa a cada dia viver verdadeiramente da maneira certa, correta, na presença de Deus. Precisamos compreender que todo aquele que tem a sua vida em Deus, ele precisa manter-se fiel. A fidelidade. Ele precisa ter em seu coração a responsabilidade, porque quando falamos de responsabilidade, nós estaremos falando de algo que vai estar em torno da vida do homem, da sua vida secular, da sua vida diária, uma vida totalmente reta, direção. Porque se o homem ele não tiver direção, simplesmente ele irá seguir caminhos tortos, e esses caminhos tortos podem levar o homem à destruição. Iremos observar, amados irmãos, na nossa aula introdutória, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu instruções para os seus discípulos, para que eles viessem viver de uma maneira verdadeira, sincera, na obra de Deus. Jesus, ele ensinou a eles manterem. Quando fala de manter, nós iremos aqui compreender que se manter é estar verdadeiramente comprometidos com o reino de Deus. E este é um propósito, é um princípio muito importante, porque sem a instrução de Jesus, os discípulos eles não teriam nenhuma direção, ok? Por que muitas pessoas hoje vivem sem direção? É porque não buscam orientação. Então, Jesus, além de orientar aos seus discípulos a eles serem verdadeiros obreiros na obra de Deus, o Senhor ensinou a eles acerca da valorização da Escritura. Primeiro, é um ponto muito importante, que se o homem ele não valorizar as Escrituras, simplesmente ele será uma pessoa vazia,
vazia da presença de Deus, vazia de conteúdo, vazia do Espírito Santo. Primeiro, todo cristão, ele precisa compreender a importância de uma vida de oração e de estudo bíblico. O próprio Jesus, ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, ele deu orientações importantes a eles a viverem na verdade. Quando fala de viver na verdade, está simplesmente dizendo a eles não viverem uma vida de mentira. Por quê? Porque o homem que tem o Evangelho em mente, o homem que tem o Evangelho no teu intelecto, no teu espírito, ele não agirá na mentira, porque a mentira não procede de Deus. A mentira, ela procede de Satanás. Então, Satanás, ele luta para confundir a mente de muitos, para que não venham se aproximar verdadeiramente da palavra de Deus. Porque que muitas pessoas andam cegas, andam sem direção, é porque, infelizmente, amados irmãos, não estão tendo uma vida verdadeiramente firmada na Escritura bíblica. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, que a palavra de Cristo habite, observe bem esse habitar, habite ricamente em vós, com toda a sabedoria. Esse habitar está falando de morar, ok? Esse habitar está falando de zelar, está falando de viver, porque o cristão, ele precisa compreender que quando fala de habitação, fala de moradia. Então a palavra, ela não quer fazer visita no homem, mas ela quer habitar com o homem. Pessoas que dizem, a palavra de Deus está te visitando. Meus irmãos, observem, visita, ela vem e vai embora. Visita, ela vem e sai. Mas quando fala de habitar, fala de morar. Então observe, a palavra de Deus, ela quer morar dentro de nós, ela quer viver dentro de nós. Vamos para o texto bíblico, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9, o texto sagrado diz: vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Então observe aqui, este versículo, quando fala de edifício, está falando o quê? De um prédio. Quando fala de edifício, está falando de uma habitação. Então observe bem, que nós somos o edifício, somos a casa. Então dentro dessa casa, precisa habitar a palavra de Deus. Porque observe, meus irmãos, há muitas pessoas que vivem simplesmente uma vida fora dos princípios bíblicos. É por isso que andam confusas, andam sem direção, não têm uma vida de propósito, não têm uma vida de comunhão, porque querem seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. E nós iremos observar em João, capítulo de número 15, e versículo de número 1, o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Então observe, Jesus, ele é a videira. Então se o discípulo, ele não estiver verdadeiramente firmado na videira verdadeira, ele não vai poder produzir frutos algum. Porque o próprio Jesus disse: sem mim, nada vocês irão poder fazer. Irmãos, para vivermos uma vida com a espiritualidade bíblica,
nós precisamos estar verdadeiramente firmado nos princípios bíblicos. Nós não podemos quebrar princípios, nós não podemos quebrar a palavra de Deus, porque o homem que tenta andar pelos seus próprios caminhos, ele terá sua vida simplesmente desconectada com Deus, porque muitas pessoas vivem desconectadas, por quê? Por falta de compromisso. Uma pessoa que não tem conexão com Deus, ela vive simplesmente vazia, porque observe, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo para você? Há muitos que pregam, seja cheio do Espírito Santo, mas o que representa ser cheio do Espírito Santo? Para para que precisamos ser cheio do Espírito Santo? Apenas para estar dentro da igreja? Ser cheio do Espírito Santo é ter direção, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é você orar. Ser cheio do Espírito Santo é você ter compromisso com a Bíblia, porque o cristão que diz ser cheio do Espírito Santo e não lê a Bíblia e não ora, ele é mentiroso, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não habita em pessoas preguiçosas, ele habita em pessoas que amam a Deus e valorizam a sua palavra. Então nós temos que compreender, meus irmãos, que a oração, ela é um princípio que precisa ser vivido. Porque se eu quebrar o princípio da oração, eu não estou tendo verdadeiramente um compromisso sincero com a obra de Deus. Iremos observar que Jesus ensinou os seus discípulos a importância da oração. Assim como João Batista ensinava os seus discípulos a orar, eles queriam que Jesus também viesse ensinar eles acerca da oração. Então Jesus, ele vai ensinar a eles a elevar. Jesus vai dizer: portanto, oreis assim, Pai nosso que estais nos céus. Então observe, Jesus está ensinando aqui um grande princípio: clamem ao Pai. Porque a oração não começa você pedindo para você. A oração não começa a falar: Deus me dá, Deus eu estou aqui. Não, isso é uma oração errada. A oração se começa glorificando ao nome do Pai. Então, meus irmãos, nós precisamos firmar a nossa vida na palavra. Nós precisamos, pastor Genivaldo, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir. Porque quando você mudar a sua forma de orar, quando você parar de ficar pedindo e você começar a glorificar, a exaltar o Pai, você vai ver a firmeza que você terá. Você será uma pessoa equilibrada, uma pessoa direcionada. Então Jesus está ensinando a eles a orar ao Pai: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então Jesus está ensinando: olha, fiquem firmados em Deus e clamem a Ele, venha o teu reino. Então Jesus está ensinando um princípio importante: pensem no reino, valorizem o reino, estejam focados no reino. Meus irmãos, porque entenda, uma vida espiritual, ela só caminha de uma maneira bíblica quando o homem ele tem em sua mente a ele compreender, a valorizar verdadeiramente o texto bíblico. Porque há muitas pessoas que oram o Pai Nosso e dizem: seja feita a minha vontade. Isso está errado, é a vontade de Deus. Venha o vosso reino. Não é o vosso reino, é o reino de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, compreender: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não venha o meu reino e seja feita a minha vontade. Então nós precisamos mudar a nossa forma de orar. Nós precisamos orar glorificando ao nome do Pai. Nós precisamos orar pensando mais no reino, vivendo para o reino, sendo direcionado pelo reino. Uma vida espiritual, ela só caminha de uma maneira bíblica, meus irmãos,
quando o homem aprende a olhar para a Bíblia e compreender ela da maneira certa e verdadeira. Nós iremos observar ainda aqui na nossa aula, em João capítulo de número 17, versículo de número 17, a Bíblia Sagrada, ela nos diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é uma oração de Jesus. Ele está orando tanto pelos seus discípulos e está orando tanto pelo mundo. Então a oração de Jesus é: Pai, santifica eles na verdade. Meus irmãos, nesse ponto é muito importante nós compreendermos que Jesus está rogando ao Pai: santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, é muito importante nós compreendermos este versículo, que nós precisamos ter em mente a importância de andar na verdade. Primeiro, Deus, ele não aceita a mentira. Outra coisa muito importante que eu vou estar aqui dizendo nessa aula, se você achar digno de anotação, anota. Deus conhece uma oração verdadeira. Vou dizer de novo: Deus conhece uma oração verdadeira e uma oração mentirosa. Então não queira tentar enganar a Deus. Deus conhece uma oração sincera, e Deus conhece aquele que ora por orar, mas a intenção dele não é uma intenção bíblica, é uma intenção de tentar barganhar Deus, mas ninguém consegue barganhar Deus. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, que o cristão que está na verdade, ele não pode perder a sua vida de compromisso sincero com Deus, porque se o homem perder este compromisso, simplesmente o homem não terá direção. Eu estou falando muito aquele direção porque é muito importante nós compreender que o homem que ama a Bíblia, que valoriza a Bíblia, que medita na Bíblia, que estuda a Bíblia, ele tem direção. Mas uma pessoa que não tem uma vida firmada na Bíblia, ele não terá direção. Vamos para o texto. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A Bíblia Sagrada nos diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou pela pregação. Então observe, quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo, ele vai acrescentar fé no homem. Então observe, a fé não é para que nós venhamos ser uma igreja relaxada espiritualmente. Há muitos que dizem ter fé, mas vivem uma vida relaxada espiritualmente. Não tem uma vida verdadeiramente com Deus. A fé, ela nos leva a aproximar de Deus. Se eu não oro, eu não tenho uma fé verdadeira. Se eu não oro, eu não tenho uma fé bíblica. Por quê, professor Gabriel? Porque é muito importante nós compreendermos, amados irmãos, que há muitas pessoas que dizem orar, mas só que não oram. É uma meia oração, e Deus, ele não trabalha em meia. Quando eu falo de meia, não estou falando de tempo, não estou falando de horas, de minutos, não. Eu estou falando em ter uma vida de oração verdadeira. Porque nas poucas palavras que nós oramos, contendo verdade, Deus é poderoso de ouvir. Deus é poderoso de ouvir. Então na nossa oração precisa conter verdade. Se você orar 2 horas, conter verdade, Deus está ouvindo. Se você orar 40 minutos, conter verdade, Deus está ouvindo. A nossa oração precisa conter verdade, precisa glorificar ao nome de Deus. Uma vida espiritual, ela só tem direção, ela só tem foco, ela só caminha quando o homem aprende o segredo de viver uma vida de oração. Pois bem, estaremos aqui lendo em Salmos. Você que tem a sua Bíblia, vamos fazer a leitura no livro dos Salmos. Salmos de número 4.
verso de número 3. Olha o que o texto diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aqui Davi ora a Deus na sua angústia. Então Davi está centrado e convicto que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Observe essa expressão: o Senhor ouvirá. Não é, o texto não está dizendo, não é que ele vai ouvir, não. O texto está dizendo, o Senhor ouvirá quando eu clamar. Mas quando fala de clamar, está falando aqui de uma forma de expressão: gritar, abrir o coração, tanger, se derramar em tua presença. Porque o que Deus mais ama na vida do homem que é sincero a Ele é uma oração verdadeira, é uma oração bíblica, é uma oração que te leva a você amar a Ele, que te leva a você a pensar nele. Meus irmãos, nós precisamos viver verdadeiramente conforme a Bíblia nos orienta. Clamar. Em vez de você ficar com a sua mente distorcida, bagunçada, sem direção, é tempo de você começar a compreender e inverter isso, e começar a pedir a direção de Deus para que Ele possa te guiar. Porque todo cristão que é verdadeiramente direcionado por Deus, ele sabe até aquilo que ora. E o que é saber aquilo que ora? Ele tem palavras verdadeiras. Ele tem palavras que levam a ele a amar a Deus. Estaremos aqui fazendo outra leitura, a última leitura sobre oração. Depois eu vou estar aqui falando sobre santidade para encerrarmos. Amém? Estarei aqui lendo em Salmos de número 37. Você que tem a sua Bíblia, por favor, acompanhe. Salmo 37, verso 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Versículo 9. Porque os malfeitores são desgarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 10 somente. Verso 10, perdão. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Último versículo, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amados e queridos irmãos, nós iremos observar que o cristão que anda segundo a vontade de Deus, quando fala aqui de descansar no verso 7, não está falando de descansar e não fazer nada, ouviu? Porque há muitas pessoas que lêem o texto e não compreendem acerca do que o texto quer dizer. Descansar aqui está falando de confiar em Deus verdadeiramente, ok? Confiar em Deus de corpo, alma e espírito. O descansar não é para você parar de orar não, viu? O descansar aqui não é para você parar de ler a Bíblia não, viu? O descansar aqui está falando de confiança, ok? Está falando de verdade, está falando de
propósito, ok, amados irmãos? Por isso, o cristão que verdadeiramente está em Deus, vive para Deus, tem Deus no centro de tudo, valoriza a palavra de Deus, ele precisa compreender que os seus caminhos serão direcionados e conduzidos por Deus. Gabriel, como que eu posso ter verdadeiramente um caminho direcionado por Deus? Quando você aprender a olhar para a Bíblia e valorizar a Bíblia. Porque nós precisamos compreender, amados irmãos, que a confiança em Deus está na expressão de dizer zelo por Ele, amar a Ele, glorificar a Ele, ter Ele no centro de tudo. Porque o cristão sem Deus, o cristão sem Deus, o cristão sem a palavra de Deus, ele não terá temor. Porque que muitas pessoas hoje não conseguem orar por falta de temor. E uma vida espiritual está no sentido da leitura bíblica, da oração e também da obediência. Porque se orar, se estudar e não ter obediência, simplesmente você vai ser um cristão que diz ter uma espiritualidade verdadeira, mas ele está sendo mentiroso. Por quê, irmão Gabriel? Porque a oração e a palavra e a obediência tem que andar junto. Porque se eu não tiver oração, se eu tiver oração e se eu tiver palavra e se eu não tiver obediência, a minha vida não está sendo verdadeiramente focada nos princípios bíblicos. Você quer ter uma vida espiritual centrada em Deus? Aprende a orar mais. Aprende a ler a Bíblia. Quando eu falo aqui de orar mais, eu não estou falando para você, meus irmãos, orar aqui 10 horas, 15 horas. Glória a Deus quem ora 15 horas, 10 horas. Quanto mais oração, mais firme em Deus você estará. Mas a expressão que eu quero aqui dizer é que você venha valorizar de uma maneira correta a oração. Valorizar de uma maneira correta a palavra de Deus. Não se perca, não seja um cristão perdido, mas seja um cristão direcionado. Amém? Estaremos aqui, meus irmãos, na continuação da nossa aula, já são 8 horas. Estaremos aqui falando sobre um princípio muito importante também, que é sobre a santidade. Eu estarei aqui fazendo a leitura na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim o texto: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu vou ler novamente este versículo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos lá. Nós iremos compreender que o capítulo de número 7 vai nos levar a compreender a alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Ok? E no versículo 1 nós iremos compreender o apóstolo Paulo trazendo orientações para a igreja que estava na cidade de Corinto, aos irmãos a viverem verdadeiramente aperfeiçoados no Espírito. O Espírito aqui que Paulo está dizendo não está falando do Espírito de Deus, amém? Mas está falando
o espírito humano. Olha bem, para que nós não viemos ferir o texto. Purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Primeiro, porque o espírito não tem imundícia, o espírito é santo. Então o espírito que Paulo está dizendo aqui é o espírito humano, não o espírito de Deus. Porque no espírito de Deus não há imundícia, no espírito de Deus não há pecado, no espírito de Deus não há erro, no espírito de Deus não há mentira. Então o espírito que Paulo está se tratando aqui é o espírito do homem. Observe, Paulo está dizendo: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Por que Paulo está dizendo isso? Porque se a carne te dominar, ela vai dominar o teu espírito, ela vai te apodrecer. O pecado apodrece, ok? Então esta é a orientação de Paulo. Aquele que não larga a imundícia da carne e do espírito, ele vai se apodrecer. E o cristão apodrecido, ele não terá foco nenhum, ele não terá direção alguma. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós precisamos nos aperfeiçoar na santificação e no temor de Deus. Você quer ter uma visão mais clara, uma visão mais centralizada? Se purifique. Como assim, Gabriel, se purificar? Através da obediência, através da oração, através da santificação, no temor do Senhor. Isso é muito importante nós ressaltar e compreendermos, meus irmãos, que o cristão, para ele alcançar as promessas de Deus, pois que temos tais promessas, purifiquemos, porque se não haver purificação, não haverá como participar das promessas de Deus. Então nós precisamos se centralizar, nós precisamos viver, nós precisamos, meus irmãos, estar focados, precisamos andar na verdade, assim como Jesus orou e disse: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Estarei aqui fazendo mais 2 leituras bíblicas para darmos encerramento neste segundo dia de aula. Eu estarei aqui lendo a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Deus abençoe os nossos irmãos que estão participando. Versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amados irmãos, o Pedro está dizendo: mas é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Observe bem que Jesus andou na terra, caminhou na terra, comeu com pecadores, conversou com pecadores, instruiu pecadores, mas ele não se contaminou com os pecadores, porque nele havia verdade. E é isso que Pedro está nos dizendo: seguir o mesmo exemplo de Cristo. Observe bem que Jesus, pastor Genivaldo, é o nosso maior modelo e exemplo a ser seguido, porque ele passou mais momentos orando do que pregando e curando. Ele passou mais momentos focado com o Pai do que curando e pregando. Por quê? Porque Jesus sabia, ele sendo Deus, ele sendo Pai, a importância da oração, a importância de ter contato com Deus, a importância de viver verdadeiramente ligado com Deus. Vamos para o texto? Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus, pelo Espírito, foi levado ao deserto, veio o tentador para o tentar. Marcos escreve que Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Agora eu quero aqui te perguntar, para nós encerrarmos a nossa aula:
Jesus ele venceu Satanás foi pelo que não está escrito ou aquilo que está escrito? Por aquilo que está escrito. Mas antes dele falar a palavra, ele ficou 40 dias e 40 noites em oração, orando. E depois dos 40 dias e 40 noites, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus ele estava estruturado na oração e na palavra. Por isso que ele venceu. Ele sendo Deus, sendo a palavra, nos deu o maior exemplo. Nós só podemos vencer as trevas através da oração e da palavra. Jesus venceu Satanás no deserto pela oração e pela palavra. Agora, se o cristão não ora, pode ter a certeza que a sua vida espiritual não vai caminhar com Deus. A sua vida espiritual não vai caminhar da maneira correta. Então, nessa noite, meus amados irmãos, se aproxime de Deus verdadeiramente. Que a sua vida espiritual seja guiada pelo Espírito. Que você possa viver em santidade verdadeira, em constante oração. Porque está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória. Assim como Jesus viveu em santidade, a glória do Pai estava refletindo sobre a vida do Filho. Nós precisamos compreender que para a glória de Cristo resplandecer sobre nós, nós precisamos seguir os mesmos passos de quem? De Jesus. Santidade, propósito, sejais santos em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo somente dentro de uma igreja, é ser santo na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver, seja santo. Não tenha os teus olhos abusivos com o pecado, não tenha os teus olhos tortos, mas tenha os teus olhos em Deus, firmado em sua palavra. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bem-aventurado aqueles que ouvem este ensino bíblico e caminham com ele, para que possa a cada dia viver de uma maneira plena, reta, sincera e verdadeira na palavra de Deus. Meus irmãos, que dentro desses dois tópicos é apenas uma aula introdutória. Hoje é o segundo dia. No último dia, estaremos aqui abordando conteúdos importantes. Estaremos sendo mais profundo. Quando eu falo assim de profundo, eu estou falando, trazendo mais conteúdos, temas importantes, princípios importantes, para que você possa viver a cada dia mais perto de Deus. Então, mergulhe nesse rio. Fique firme conosco nesses 3 dias. E eu creio que será bênção para a sua vida e para o seu ministério. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos. Nós queremos te agradecer Muito obrigado por esses momentos de aula bíblica. Que o Senhor possa guiar o seu povo, conduzir o seu povo. Que esta aula possa edificar as pessoas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique firme com Cristo e caminhe segundo a sua palavra. Deus te abençoe.